Hello! Boa noite para vocês. Olá, olá, vamos chegando para nossa live. A gente vai conversar hoje sobre o que fazer para você avançar nos estudos, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui daquilo que pode estar travando o seu desenvolvimento, travando o seu avanço, o que você tem que prestar atenção para poder desenvolver e crescendo e desenvolvendo todo o seu potencial de estudos, tá? Para você conseguir aí um melhor aproveitamento, crescer no seu desenvolvimento nas suas provas, crescer o seu rendimento aí nas provas de concurso que você fizer, tá? Vou esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando sobre essa fase que é se preparar, estudar para concurso. É uma fase, às vezes, muito desafiadora para quem está aí, mas também é uma fase muito gostosa, é uma fase muito importante, não só para você se preparar para a sua prova, né, para você chegar na hora do concurso, na hora do seu desafio mais seguro, mais convicto, firme, com o aprendizado, com a estrutura do seu estudo em dias, para você poder colocar ali na prova todo o seu conhecimento, mostrar tudo aquilo que você sabe, o quão preparado você está para ocupar um cargo público, que é um cargo de muita responsabilidade, né? Às vezes as pessoas não têm essa dimensão, acham que o concurso público é só estabilidade, mas é um trabalho que exige muita responsabilidade, né? Você está ocupando um cargo ali que o povo, né, te confiou de certa forma. Então a gente tem que pensar muito nesse aspecto, que você precisa realmente ter uma preparação boa para você poder exercer o cargo que você deseja ali com a máxima competência possível, tá? E essa competência passa por essa preparação aí nos seus estudos, naquilo que você está desempenhando, o que você está fazendo, o que você estuda, o que você deixa de estudar, como você lida com essa pressão dos estudos, né? Tudo isso é importante. E é uma fase que passa, né? Se tudo der certo, se você fizer as coisas tudo certinho, direitinho, essa fase passa e vem então a sua tão sonhada e desejada aprovação, que é o nosso objetivo aqui de todo esse perfil, de todas as nossas conversas, tá? Bom, o que a gente vai falar na live hoje, então? É assim que se faz para você poder avançar nos seus estudos, na sua preparação para concurso público. É assim que se faz o quê, né? O que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, tá? Então a gente vai focar aqui nos elementos essenciais, né? Tudo aquilo que envolve o seu estudo. A gente não vai falar sobre as matérias a serem estudadas, o tipo de estudo, tipo de revisão. A gente não vai entrar nesses aspectos mais técnicos. A gente vai falar de uma maneira geral, amplamente, sobre o que você precisa fazer, qual precisa ser a sua postura, onde você precisa focar para poder ter esse desenvolvimento, esse crescimento aí nos seus estudos para você avançar. Então, às vezes você está ali se sentindo meio estagnado, né? Está estudando há algum tempo e sente que estagnou, que não desenvolve, né? Você faz simulados, você resolve questões aleatoriamente em sites, em livros, etc. E percebe que não avança, né? Que você está sempre com a mesma média ali de acerto de questões, que a coisa não deslanche, que você estuda, mas não consegue ter um resultado melhor. Você se pergunta, mas o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou deixando de fazer? Eu estou estudando, estou pegando firme, estou estudando muito, estou me dedicando e a coisa não avança, não desenvolve, né? O que será que tem de errado, né? Quando você percebe isso, quando você está nesse ponto, é importante que você olhe para dentro de si, olhe para aquilo que você está fazendo, para tentar entender os seus pontos cegos, para tentar entender o que tem de errado, o que pode ser aparado, o que pode ser feito de uma forma melhor para você ter um resultado melhor, né? Às vezes a gente fica insistindo muito no mesmo erro, numa mesma forma e aquilo ali não se enquadra, aquilo ali não é o certo, não é o melhor para você, né? Hoje eu estava caminhando, estava pensando sobre isso, inclusive, né? Que às vezes a gente fica martelando ali numa coisa que não é o ideal pra gente, né? A gente olha pro lado e fala e pensa, né? Nossa, mas todo mundo faz assim e dá certo, né? Por que comigo não dá, né? Por que não tá certo?
Primeiro que às vezes você olha de fora, você não sabe exatamente o que o outro está fazendo e julga que você sabe, né? Então você olha e pensa, tá fazendo assim, pra mim vai dar certo assim, e não é bem isso, tá? Segundo, porque cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade, né? Cada estudante vai ter a sua condição própria, né? A sua realidade própria, as suas características, as suas necessidades, os seus bônus, né? Aquilo ali que você consegue fazer melhor, e tudo isso são particularidades que é importante ser observado para você entender o caminho que você tem que seguir, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar, etc., para ter um resultado melhor nos seus estudos, tá? Então, primeira coisa que a gente pode pensar nesse aspecto é fazer o básico, fazer o essencial muito bem feito, tá? Então, não adianta nada você pensar, eu estou estudando e não estou desenvolvendo, vou começar a estudar mais aprofundado, né? Estudar um nível mais acima, aprofundar em doutrinas, em teorias, etc., sendo que o seu básico, o seu estudo básico, aquilo que é elementar para a sua aprovação no concurso público, para o seu aprendizado, não está bem estruturado. Então você tem que primeiro o foco no básico, no essencial, no elementar para os seus estudos, né? Então você tem que pensar na área jurídica, falando aqui, né? Focando mais nesse ponto. Estou estudando para o concurso. O que eu preciso dominar, muito bem dominado, para a minha prova? Primeiro, lei seca, né? Você precisa ter um domínio total da Constituição Federal, acima de tudo, de leis, processo civil, penal, processo penal, que são as leis ali mais importantes, direito administrativo, as leis que envolvem, né, o direito administrativo, que o direito administrativo é mais amplo, né, tem muita teoria, né, muita doutrina, não tantas leis. Mas você precisa ter o domínio muito convicto das leis, tá? Então tem essa base, primeira de todas, a lei. A lei é o que vai reger ali a maioria das provas, a maioria das questões que você precisa saber no concurso público. Quando você for atuar nisso, quando você for fazer uma prova subjetiva, por exemplo, você precisa ter esse domínio das leis muito bem formado, tá? Você precisa ter esse controle, essa sabedoria, esse conhecimento legal das leis, basicamente, as mais básicas, as mais essenciais para a sua prova de concurso público, porque é isso que vai te dar a estrutura para você entender todo o resto, tá? Então você precisa ter o básico, o essencial, muito bem apoiado, muito bem amparado ali na sua mente, naquilo que você estudou. Quando você tiver o domínio disso, você pode pensar em aprofundar mais os seus estudos. Então, quando a gente pensa, estou travado, né, não consigo evoluir nos meus estudos, primeiro olha para esse ponto, né, do básico, essa matéria básica ali do seu concurso está muito bem dominado. Você tem certeza disso? Não, Fernanda, já estudei, já revisei, tá ok. Mas está muito bem revisado, né? Porque o domínio de uma matéria, ela vem da repetição, da revisão constante, né? Então você precisa ter não apenas estudado, muito bem estudado, mas você precisa ter um domínio, um conhecimento muito fixo, né? Muito firmado na sua cabeça daquilo que você estudou. Então é importante que, estudou, revisou, mantenha a revisão em dia, repita, faça várias inúmeras questões até cansar. Cansou, continue fazendo questões dessas matérias que são a base dos seus estudos, principalmente de letra de lei. Então você precisa ter a legislação, a lei muito bem dominada, tá, na sua mente, para que você tenha essa ideia do básico, do essencial, muito bem estruturado para a sua prova. Isso é o pilar, isso é muito importante para que você possa crescer, possa desenvolver, avançar nos seus estudos, tá? Às vezes a gente está focando muito lá na frente, muito em dominar aquilo que é topzera, são teorias muito aprofundadas, isso vale para tudo na vida, né? Mas a gente está esquecendo do elementar, do básico, né? De ter uma estrutura bem feita. Então você pensa aí, por exemplo, na construção de uma casa, né? Não adianta nada ter uma casa linda, muito bem decorada, com móveis
de grifes, superassinados, etc., se a casa não tem uma estrutura, não tem uma fundação muito bem feita, né? Porque tudo pode desabar. Você está querendo pensar demais em coisas muito aprofundadas, em coisas muito elevadas ali, e está esquecendo de ter a base muito bem feita. Até porque você não vai conseguir ter um domínio, um conhecimento de uma questão de matérias mais aprofundadas ali, se você não tiver o básico essencial bem dominado, né? Porque uma coisa depende da outra. Então, quando você tem conhecimento ali profundo da lei, né? Você tem isso bem estruturado na sua mente, você consegue avançar, consegue entender matérias, questões mais avançadas, mais elaboradas, mais profundas para a sua prova. Então, focando nisso, nessa questão do básico, do essencial, daquilo que você pode, daquilo que você tem que dominar, que é a base, a estrutura ali do seu concurso público, das matérias para o seu concurso público. E quando você olha para isso, tá, eu preciso ter esse domínio, esse conhecimento das matérias básicas, preciso ter isso bem dominado ali e tal, mas o que eu faço? Eu não estou dando conta, às vezes não está dando certo, né? O que eu posso fazer, né? O que você pode me ajudar nesse sentido? Você tem que parar para pensar o que te impede de fazer o essencial, né? O que te impede de focar na estrutura, na base, na fundação do seu conhecimento, dos seus estudos, para você poder avançar. Então você pode pensar, talvez você não esteja dando a devida importância para isso, né? Talvez você já estudou, já esteja cansado de estudar isso e acha que tá bom, que já deu, que você pode avançar. Talvez você tenha dificuldade de estudar isso da forma como você já estuda, talvez você precise achar uma forma diferente, uma metodologia diferente de estudar, de gravar aquilo. Às vezes você tem uma dificuldade maior de memorizar, né? Porque letra de lei é muito memorização, não só, mas é muito. Talvez você tenha dificuldade nisso, talvez conhecer métodos mnemônicos mais adequados para você poder ter a lei, toda a base ali mais firme, mais convicta na sua mente. Então você tem que olhar para si e se perguntar o que te impede de fazer o essencial, o que te impede de fazer o básico, né? Será que você não está querendo dar um passo maior do que as suas pernas, né? Será que você não está querendo passar o carro diante dos bois? Tudo isso você tem que olhar, analisar e entender, né? Para que te impede de fazer o essencial, porque o essencial é o mais importante, é a base para você avançar, tá? Não queira achar que é lá na frente, é conhecer demais, aprofundar matérias, teorias, porque não é isso. O que vai fazer você avançar é ter o básico muito bem dominado, muito bem feito, muito bem estudado, ter aquilo ali sobre o seu domínio. Se qualquer pessoa te parar em algum dia, te perguntar sobre isso, você tem a resposta na ponta da língua. É assim que você mede o quanto você sabe, o quanto você domina a matéria que você está estudando. Pense que estudar para concurso público é uma preparação como se estivesse aqui, né? O seu objetivo maior, que é o concurso público, você tá aqui, né? Só olhando para cima, desejando aquilo, sonhando com aquilo, falando, meu Deus, como eu gostaria disso, né? Como eu gostaria de alcançar esse objetivo. Vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia. Imagine que o seu cargo público, aquele que você deseja tanto, é uma fruta muito deliciosa, uma fruta que você gosta muito, que você olha para ela lá no topo da árvore e fala, gente, essa fruta está no ponto ideal, do jeito que eu gosto, madura do jeitinho que eu gosto, a cor dela mais amareladinha, assim, mais avermelhadinha. Essa árvore eu sei que dá frutas suculentas, doces, deliciosas, e eu quero muito essa fruta. Né? Às vezes você tá ali olhando para o topo da árvore, né, desejando a fruta e pulando loucamente, sem pensar
exatamente o que você está fazendo, pegando pedra, jogando aquela fruta ali, querendo colher ela, né? Querendo pegar ela, só que você está totalmente sem estratégia, sem saber o que você está fazendo. Pode ser que você, sei lá, por um surto assim, você consiga pular muito alto e alcançar essa fruta. Pode ser, mas é muito improvável, né? O que seria a ideia perfeita? Imagina só que existe uma escadinha prontinha, né? Bonitinha ali, que você pode pegá-la e utilizá-la, apoiar ela na árvore para você subir por ela e alcançar aquela fruta que você deseja. Então imagine isso, você está agora usando essa escada para subir até o topo da árvore e pegar a fruta que você tanto deseja e poder se deliciar, enfim. Imagina só um cargo público, né, que você tanto deseja, que você vai ter o seu salário, sua remuneração no final do mês, né, vai ter uma certa estabilidade depois de um tempo, você vai fazer algo que você gosta, enfim. Então, se eu tenho uma escada ali para você subir, o que você precisa? Ir de degrau para degrau. Né? Também não adianta você colocar a escada lá, pisar no primeiro degrau e pular para o último, você vai cair, né? Não queira pular degraus. Você vai precisar subir um por um, segurar com as mãos e subindo com os pés ali degrau por degrau. Então, o seu estudo para concurso público, ele tem essa escada ali que você precisa subir ela, né? Então, não adianta você querer ficar pulando ali sem uma escada, não adianta você querer pular os degraus da escada, porque você pode cair, você pode se estapefar, vai ter que começar tudo de novo, vai ter que tentar tudo de novo, né? Então, respeite esse processo, faça a sua base muito bem feita e aos poucos você vai começar a progredir, tá? Então tá bom, Fernando, vou focar no básico agora, vou estruturar o meu estudo, para que eu tenha um domínio muito bem feito, né? Vou estudar o básico, vou estudar a lei seca, vou estudar os resumos, as doutrinas, aquilo ali que é essencial para eu entender esse básico. Vou fazer muitas questões, vou revisar, enquanto for preciso até eu ter o domínio desse básico. E aí o que eu faço? Aí você vai começar a avançar aos poucos, né? Então você está fazendo o básico muito bem feito, você está fazendo o que é essencial, né? Muito bem feito, muito bem executado. Está estudando todos os dias com constância, está resolvendo questões, está mantendo suas revisões em dias, né? Está estudando da melhor forma, que é para você reter o conhecimento, usando a melhor técnica, as melhores estratégias para você. Isso é muito particular de cada um. Claro que tem estratégias que são muito benéficas por inúmeros motivos, mas pense que existem aquelas que são melhores, mais adequadas para você. Então, quando você fizer esse processo de se aprofundar no conhecimento básico ali das matérias, das leis, quando você manter a realização, execução de exercícios com constância, revisão também com constância da matéria, né? Isso vai começar a se solidificar, digamos assim, né? Você começa a deixar isso mais bem estruturado, começa a amarrar melhor o conhecimento ali na sua mente, até que aquilo fique muito bem dominado por você. Falei muito disso na live anterior que eu falei sobre revisão, né? O poder da revisão. A importância da revisão para isso, para você consolidar bem os seus estudos. Então, não fique querendo inventar muita moda, né? Faça o essencial, que é sentar todos os dias para estudar. Você pode tirar um dia de folga na semana, 1 ou 2 dias, alguns períodos, enfim, tudo bem. Mas mantenha a constância dos seus estudos, tá? Tenha um domínio, foca naquilo que é essencial para a sua prova. Não fique querendo estudar coisa demais, inventando moda demais, fazer cursos demais, ficar, meu Deus, preciso comprar outro material, outro livro, não sei o quê. E não aproveita aquilo que você tem, que é aquilo que você já tem nas suas mãos para crescer, para se aprofundar, tá? Então pense muito nisso, que é importante você dominar o básico para o seu concurso e fazer aquilo que você tem que fazer para passar, que é estudar com constância, manter a revisão em dia, fazer exercícios, questões de concursos,
sempre com constância também, para ir exercitando a sua mente a como raciocinar na hora da prova, né? Como que aquela matéria que você estudou é exigida ali na sua banca, no formato ali de prova que você tem para fazer, no tipo de concurso, no cargo ali que você almeja, né? Existem variantes em relação a isso também. Entenda o que te impede de fazer o que é mais importante, o que te impede de fazer o essencial, por que você não está fazendo o básico, está querendo pular etapas, né? Pense nesse processo, no respeito do processo, né? Pense que você precisa subir degrau por degrau da escada, senão você cai, senão você pode se machucar, senão você não vai chegar lá onde você deseja. Às vezes você precisa de um esforço muito maior para pular etapas do que você precisaria se você fosse etapa por etapa até chegar lá, né? Pense nisso também, tá bom? E lembrando também, mais importante, que o feito é melhor do que o perfeito não feito, tá? Então, pense que você tem que estudar, que você tem que fazer, se preparar com aquilo que você tem, tá? Se você não tem o melhor material, se você não tem acesso ao melhor cursinho, se você tem dificuldade de se concentrar, se você só pode estudar em determinados horários, enfim, faça aquilo que está ao seu alcance de acordo com aquilo que você quer. Não fique esperando o ambiente, a situação perfeita para conseguir se aprofundar, para conseguir manter os seus estudos em dia, com constância, tá? Claro que existem situações que você tem que perceber. Eu estou numa situação X determinada que me atrapalha. Eu já tentei de tudo para conseguir superar esse desafio e não dá. Realmente essa situação me atrapalha, me bloqueia. Você tem que pensar em como superar tirar essa situação da sua vida, né? Além de superar, mas eliminar isso, trocar essa situação por uma outra que te favoreça. Por exemplo, quando eu estudava para o concurso, eu estudava basicamente em casa, né? Eu tive fase que trabalhei e tudo, mas a maior parte do tempo que eu me preparava, eu só estudava para o concurso, né? Era dedicação integral. E eu estudava em casa. Mas estudar em casa, para mim, era extremamente desafiador, né? E até hoje eu trabalho em home office, trabalho em casa. E para mim, trabalhar em casa é extremamente desafiador. Porque eu me disperso muito, né? Eu me sinto à vontade demais em casa, digamos assim, né? Por mais que eu não vou ligar a televisão para assistir Netflix, eu não vou deitar na minha cama para dormir, eu não vou ficar de boa descansando em casa, né? Eu fico aqui sentada na frente do meu computador estudando, mas é muito desafiador para mim porque eu me sinto em casa, não me sinto no trabalho. Quando eu estudava para concurso, eu também tinha isso, né? Eu ficava com vontade demais, eu morava com os meus pais, às vezes, ia lá interagir em alguma situação, enfim. Isso me atrapalhava. Tentei de várias formas, comprei uma mesinha assim, tentei estudar com aquela mesinha, não, essa mesa não dá certo, troca a mesa, compra uma mesa maior, tentei estudar com a mesa maior, aí a mesa maior acumulava muita coisa, aquilo ali me dispersava, não, tira a mesa maior, compra outra menor de novo. Fiquei nisso por muito tempo, né? O problema é a mesa de estudo, não era a mesa de estudo, o problema era eu, mas eu tentei, né? Troquei as mesas ali até chegar à conclusão de que, cara, estudar em casa não dá certo. O que eu fiz? Peguei minhas coisinhas e fui para a biblioteca estudar. E aí, cada dia eu estudava numa biblioteca diferente, às vezes ia na biblioteca da OAB, às vezes ia na biblioteca de uma faculdade que tinha próximo da minha casa. Adorava. A biblioteca da OAB era ótima, maravilhosa, excelente. A da faculdade nem tanto, mas era o que eu tinha e era muito melhor do que eu estudava em casa. Então, quando eu saía, pegava minhas coisas, ia para a biblioteca, ficava lá a manhã toda. Voltava para casa, almoçava, voltava à tarde, terminava de estudar à tarde. Meu rendimento melhorava muito, né? Então, eu sabia que estudar em casa era o que eu tinha, mas não era o que dava certo para mim. Achei uma alternativa, né? Eliminei esse obstáculo das dispersões de casa, de me sentir confortável demais. Fui para um lugar fora e aí sim eu consegui aprofundar os meus estudos, estudar mais, concentrar, enfim, consegui ter um rendimento melhor nesse sentido, tá? Então você tem que pensar o que você pode fazer, o que está te impedindo, que é tipo
muito difícil mesmo, que aquilo te atrapalha excessivamente nos seus estudos, né? Que acaba sendo uma dispersão muito grande, você ter que ficar querendo superar aquilo, querendo resolver aquilo, e aí você acaba gastando energia com isso. Ai meu Deus, tenho que concentrar, tenho que focar, tenho que resolver isso. Isso acaba sendo uma dispersão, acaba te atrapalhando, né? Então, se você puder eliminar essa dispersão, faça isso. Se você não puder, busque estratégias para lidar com isso, sem que isso fique te chamando a atenção enquanto você estuda. Quando você estuda, é o momento de você estudar, de você focar naquilo ali que você tem que aprender, tá? Não de ficar preocupando com outras coisas aleatórias, porque fatores de dispersão são fatores de ansiedade e aí vai te atrapalhar sempre no seu progresso, no seu avanço nos estudos. Falando sobre biblioteca, é uma dica bem legal. Eu não sei se é uma lei municipal, se é uma lei nacional, para falar a verdade, eu nunca busquei acesso a essa lei, mas existe um resguardo, digamos assim, que as bibliotecas de universidades, de faculdades, bibliotecas públicas, bibliotecas de universidades, de faculdades, na verdade, elas sempre têm que ter uma porcentagem ali aberta para pessoas de fora, né? Então, se tem uma universidade próxima da sua casa, você não estuda naquela universidade, vai lá, dá uma olhada, uma conferida, porque você pode acessar essa biblioteca para estudar, tá? Mesmo que você não esteja vinculada a ela, tá? Você tem direito a esse acesso. Por exemplo, na universidade onde eu estudava tinha isso, mas tinha um limite de pessoas, então às vezes eu chegava lá mais tarde um pouquinho, já tinha esgotado, já tinha entrado esse limite de pessoas de público externo, às vezes eu tinha que esperar, enfim, não era legal, né? Mas dá uma olhada aí nisso que é uma possibilidade, né? Se você tem dificuldade de estudar em casa, como eu, por exemplo, é uma maneira de você resolver isso. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né, sobre avançar nos estudos, de fazer o essencial muito bem feito, né, de dominar a base daquilo que você tem para estudar, que a base é o que vai te dar amparo para você se aprofundar cada vez mais nos seus estudos, né? Então, ter o domínio da lei, fazer muitas questões, ter o domínio de como a banca pede aquelas questões, resolver muitas questões, revisar sempre a matéria até aquilo ficar muito óbvio para você. Quanto mais você repete, quanto mais você revisa, mais a coisa vai ficando óbvia, mais a coisa vai ficando extremamente fácil para você, e aí que você começa a crescer aí, né? Quando o básico, o essencial estiver muito óbvio, estiver muito fácil, aí você vai aprofundando mais o seu conhecimento, né? Estudando matérias mais difíceis, pontos, questões, teorias, enfim, que exigem mais conhecimento, que são mais aprofundados, né? E aí você pode enriquecer mais o seu estudo, e aí você vai ver o seu progresso, né? Quando você começar a manter essas revisões, as repetições, manter o estudo com constância, isso faz parte do essencial, tá? Estudar com constância, não ficar estuda, para, cada dia estudando no horário, cada dia estuda uma coisa, não tem planejamento, não tem constância, sai o edital, estuda, passou a prova, para de estudar, espera sair um outro edital, né? Tudo isso atrapalha o seu rendimento. Então, mantenha-se constante, faça o que é importante, muito bem feito, faça o essencial muito bem feito, coloque foco nisso, em você ter o domínio daquilo que é mais importante para a sua prova, aquilo que é essencial, que é o básico do seu concurso. Mantenha as suas revisões, mantenha as questões em dia e com o tempo aí, dê um tempinho para isso, você vai ver o seu avanço, o seu progresso, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tenha aí, me mande uma mensagem, estou sempre aberta e disposta para te ajudar nessa jornada aí de aprovação, de luta, de preparação para concurso público. É isso, beijos para você, boa noite, até mais.